Graça e paz. O Senhor nos abençoe com sua palavra. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre confiança e fé no Deus provedor. Nosso Deus é um Deus de provisão e essa é a nossa fé. E nós precisamos admitir que nós temos certa dificuldade para depositarmos nesse Deus que sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Provedor. Temos muita dificuldade às vezes de depositar a nossa confiança nele, com fé. Sobretudo quando nós estamos passando por lutas, quando estamos passando uma situação que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com as nossas emoções, que mexe com a nossa família, com aqueles que amamos, que mexe com as nossas finanças e que ameaça a nossa segurança. Então quero falar um pouquinho sobre esse tema. E certa feita, quando Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus, de repente ele está falando, ensinando, de repente um homem no meio da multidão interrompe o ensino de Jesus. E ele diz, e pede para que o Senhor resolva uma disputa de herança. Senhor, manda que meu irmão reparta a herança comigo. E em resposta, Jesus primeiro diz, quem foi que me constituiu juiz sobre você? E em resposta, sobre aquele momento, então Jesus, ele adverte contra a cobiça, contra o desejo excessivo pelas posses e pelos bens materiais. E Jesus conta uma parábola. E ele conta a parábola no intuito de alertar os seus discípulos com o perigo do apego à riqueza, né, que pode nos desviar do que realmente importa, que é a presença de Deus. Nessa parábola, Jesus então nos leva a considerar a nossa insensatez de uma vida totalmente devotada para acumular bens, para acumular riqueza, sem considerar a brevidade da vida e a eternidade que Deus ele propõe para as nossas vidas. E em contraste com esse ensinamento, Jesus denuncia então o pecado da não confiança, de não confiarmos em Deus. E Jesus chama a pessoa que vive devotada para isso de louco. Vamos à leitura do texto. Porque Jesus ele nos alerta quanto ao perigo da idolatria. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer morrer essa nossa riqueza terrena, esse desejo maligno da avareza que é a idolatria. Lucas capítulo 12. Nossa leitura a partir do verso 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, é óbvio que a Bíblia não ensina
que é errado nós fazermos uma provisão financeira. A Bíblia não ensina que é errado nós nos cercarmos dos bens e das provisões materiais. Inclusive ela diz que isso é prudente, e vários ensinamentos vai dizer, vai ter com a preguiça, com a formiga, preguiçoso. Não tem nada de errado em fazermos uma reserva e buscarmos o conforto familiar. O problema é quando nós passamos do limite, e quando deixamos de confiar em Deus para confiar tão somente nas nossas posses. Muitos cristãos, ou muitas pessoas, elas não param apenas na parte da prudência, mas muitas pessoas acabam gastando sua vida inteira tentando construir uma vida financeira sólida. Mesmo tendo o suficiente, alguns continuam se desgastando e continuam fazendo disso um estilo de vida. E a maior parte dessas pessoas, elas acabam depositando a sua confiança na instabilidade da riqueza para garantir a sua segurança e a sua fidelidade. Jesus nos alerta aqui para um perigo, o perigo de nos apegarmos às nossas posses. Jesus foi uma pessoa totalmente apegada, sobretudo quando esse acúmulo se torna um estilo de vida para a gente. Isso é um mal, e Jesus, e a palavra de Deus, ela condena isso como idolatria. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. A Bíblia condena, portanto, aqui a aparência de uma vida piedosa, a aparência, o fingimento da fé, de uma vida espiritual. E Jesus tem como também os seus ouvintes aqui, os fariseus, que não confiavam em Deus. Esses homens, eles confiavam nas suas posses, nos seus bens e na posição que eles exerciam. E para justificar essa falta de confiança, faziam longas orações. É o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 23, verso 14, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazeis longas orações, por isso vocês hão de sofrer juízo muito mais severo. No entanto, queridos, por outro lado, a Bíblia, ela também nos ensina que o Senhor espera que nós confiemos nele, que nós depositemos nele a nossa confiança, e é o desejo de Deus e a vontade de Deus que a gente desfrute de uma vida completa e abundante. Esse é um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, que o Senhor deseja que a gente viva uma vida livre de ansiedades, livre dessas preocupações que roubam o nosso tempo, que minam a nossa segurança, e nos desafia de, ao invés de colocarmos a nossa confiança nos bens materiais, na instabilidade da riqueza e tudo mais, que nós devemos confiar naquele que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Até porque a palavra do Senhor diz em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão, nem só dos bens materiais, nós vivemos da palavra do Senhor, nós dependemos e precisamos da palavra, da presença de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, nosso propósito nessa noite nós não entraremos e não vamos explorar essa parábola, mas queremos refletir no princípio que Jesus ensina aqui, entendendo que é confiança e fé para a nossa vida, para a vida do cristão, é algo que vai sendo construído
e consolidado, ou vai se consolidando ao longo da nossa vida cristã, através, sobretudo, das lutas, das provações, quando exercemos a palavra de Deus, isso vai sendo consolidado com o tempo. Eu quero destacar aqui 4 passos importantes que nós devemos dar ou estar atento para que Deus fortaleça a nossa confiança e a nossa fé no Deus provedor. 4 passos. Primeiro, nós devemos reconhecer que Deus é digno de toda a nossa confiança. Precisamos reconhecer que Deus é digno. Ele é digno. Fidelidade é algo que faz parte do caráter de Deus. Faz parte do seu caráter. E não podemos separar Deus do seu caráter. Ele é um Deus fiel. A Bíblia demonstra em todos os livros que Deus é perfeito e perfeitamente confiável. Sua palavra é digna de toda aceitação. O salmista, ele escreveu o Salmo 12, verso 6, ele descreveu assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A verdade é que nós podemos confiar e contar com Deus. Você pode contar com Deus. Talvez você e eu, muitas vezes, já dissemos, mas quem sou eu? Nós somos alvo, e você é alvo da graça, do amor, do perdão desse Deus, que nos ama e que Ele tem poder para prover cada uma das nossas necessidades. A palavra de Deus não falha, ela jamais falhou. Ele faz com que a sua palavra se cumpra. Veja, aquele que criou os céus e terra, que colocou as leis que governam todo o universo. Você já viu o universo se atrasar? Você já viu o universo, apagão no universo? Hoje não apareceu a constelação. Você já viu isso? A gente vê isso acontecendo, né, no nosso estado, em alguns países, mas o poder que governa todo esse universo jamais falhou. Ele sustenta com a destra das suas mãos. Então aquele que criou, Ele é poderoso para prover cada uma das nossas, das minhas e das tuas necessidades, muito mais do que aquilo que a gente possa sequer imaginar. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você já parou para pensar nessa palavrinha aí? O poder de Deus que opera em nós. Já pensou? Você já parou para pensar que esse poder, mesmo que você sequer tenha se dado conta dele, ele já passou pela sua vida, para tocar a vida que Deus queria alcançar, mesmo sem você saber, esse poder, ele está operando através da igreja, o corpo místico de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus opera em nós. O que eu aprendo aqui? Que certas coisas dependem de nós, obviamente, mas tudo aquilo que está fora do nosso alcance, Deus já providenciou. Sua divina providência, sua palavra que nunca falha, o seu caráter que é fiel. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Frequentemente, dependendo do nosso estado emocional, ou de saúde, ou mental,
nós falhamos em guardar a aliança, mas Deus é fiel. Agora, Ele não é só fiel, ali está dizendo, o teu Deus é fiel. Ele é fiel. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Salmo 145, verso 13 e 14. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Verso 14. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Então veja, eu estou vacilando, eu estou na minha fé, eu estou crendo, mas eu estou percebendo que eu estou fraco. O Senhor, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te apruma. Ele é o Deus fiel e Ele não vai voltar atrás, Ele não vai desistir de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Esse é o nosso Deus. E pela fé nós precisamos nos apropriar dessas palavras, que são palavras vivas, que são palavras que mexem com a gente, que são palavras que nos levantam, que nos motivam, que renovam a nossa fé. 1 de Reis 8:56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Veja só, grifa na sua Bíblia aí, nenhuma só palavra falhou, nem uma só palavra caiu por terra, de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. E tantos outros textos que nós poderíamos selecionar aqui, que fala da fidelidade, que fala do amor, que fala da graça, que fala desse Deus fiel. Portanto, nós devemos reconhecer que Deus, Ele é digno da nossa confiança. É Ele quem nos chamou, nós estávamos perdidos. E foi Ele que veio atrás de nós, não fomos nós que fomos atrás dEle. Ele que veio, Ele é digno da nossa confiança, poderoso para prover as nossas necessidades. E Deus quer que você e eu desfrutemos dessa confiança. Deus quer que nós desfrutemos. Ele pede para que a gente confie nele. Até porque, veja, algo muito lindo. Deus nunca vai pedir algo para nós, nunca pediu algo para o ser humano que Ele não tenha primeiro feito, dado o exemplo. Porque antes que Ele peça que a gente confie nele, Ele primeiro confiou a nós, o seu Filho. E olha, que éramos inimigos de Deus, e sobre nós permanecia a ira da rebeldia. Mas Ele nos confiou. Jesus foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus digno da nossa confiança. Mas em segundo lugar, nós precisamos perceber na Escritura Sagrada, no livro sagrado, na Bíblia, que Deus quer que a gente desfrute disso e tenha vida abundante. Deus quer que a gente tenha isso. Pelo menos duas coisas são necessárias nesse processo, e a vida abundante, para que o crente possa desfrutar, ela é um processo. Nós passamos por esse processo, e duas coisas precisamos para perceber. Primeiro, nós precisamos de leitura devocional. E segundo, leitura sistemática da palavra de Deus. Conhecer a palavra, conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas nós não precisamos perecer por falta de conhecimento, porque a terra se encheu, promessa de Deus, e a terra se encherá do conhecimento de Deus. Já se encheu. A palavra de Deus já foi traduzida para mais de, eu não posso falar quantas, porque eu vou errar o número aqui, mas já foi traduzida demais. A terra se encheu desse conhecimento. Não poderemos dizer
que nunca tivemos acesso, porque hoje temos acesso. Veja, a expressão vida abundante, ela não aparece em toda a palavra de Deus dessa forma, com essa palavra, mas ela está presente, esse princípio está presente em todos os livros da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia. Vida abundante. Em Gênesis, vida abundante. Paraíso. O povo pecou, mas Deus ainda traz vida abundante. Quando tem fome, quando tem fome na terra, Deus dá um jeito de prover. E por aí vai, e por aí vai. Mas no Novo Testamento nós encontramos em João 10:10, Jesus dizendo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus faz um contraste aqui. A vida em santidade, ou seja, a vida separada, devotando-nos a Deus e aquele que não faz. O propósito do inimigo, que é roubar a nossa alegria, roubar a presença de Deus em nós, e o propósito de Deus, que nós venhamos a desfrutar da vida abundante, e a vida abundante é a sua própria presença na nossa vida, e a vontade de Deus é que a gente desfrute disso. O profeta Isaías, ele diz, primeiro de Isaías 1:19 diz: se quisermos e ouvirmos a Deus, comeremos o melhor dessa terra. Esse é um princípio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele deseja, Ele quer o melhor para nós. A promessa da palavra é para todo cristão obediente. É dessa vida transbordante e alegre. Esse foi o plano de Deus desde o princípio. Estávamos no paraíso, perdemos o paraíso, mas Jesus veio para nos devolver o paraíso, a presença dEle. E esse paraíso, esse lugar de bênção, esse lugar de graça, nós não precisamos esperar para entrar nele. Ele já começou. E Ele começa aqui, porque os nossos pecados nos condenam, o nosso pecado nos oprime, nos envergonha, nos coloca para baixo, nos deprime, e Deus diz: os teus pecados estão perdoados, e pela fé nos apropriamos, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, e o Senhor Ele já promove um salto na qualidade de vida, para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, verso 11, e ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós precisamos entender aqui, no contexto de que Paulo está preso escrevendo essa carta, dizendo que ele é contente. O contentamento em Cristo é um aprendizado, é um processo que leva tempo, e que sozinho nós não conseguimos não. Por isso você não está sozinho. Por isso existe uma igreja, por isso existe um corpo onde o Senhor nos insere, por isso existe o Espírito Santo que nos foi dado, que nos ensina. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos levanta. A vida abundante, ela já começou, e ela começou quando Jesus Cristo derrubou todas as barreiras que nos separava da presença desse Deus Santo, poderoso e provedor. Então veja, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o caráter desse Deus, que Ele é digno de toda a confiança. Mas nós precisamos, em segundo lugar, perceber na Escritura Sagrada que o desejo dEle é que eu tenha essa vida abundante. Através da minha leitura devocional, do meu envolvimento com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos colocar a fé no lugar do medo. Colocar fé no lugar do medo. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro de lógica, não é um livro para matemático,
Não é um livro não é um livro racional, é um livro de fé, embora Deus peça que a gente apresente a Ele um culto racional, um culto inteligente, mas é preciso andarmos e dar o passo da fé. O pecado gerou medo no coração, e o pecado nos paralisa em muitos sentidos, até no progresso e até no nosso crescimento espiritual, quando o medo toma conta, quando os desafios vêm, e por medo não aceitamos, ao passo que a palavra de Deus diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. E é verdade que muitas vezes nós dizemos: eu não vou fazer não, porque eu não sei, porque eu tenho pouca habilidade. Mas quem disse que Deus está dizendo para você fazer porque você tem força, porque você tem habilidade, porque você tem capacidade? Está dizendo que nós devemos fazer conforme a nossa força. Então, se nós damos o passo da fé e vamos na nossa força, naquilo que nós fazemos, o que falta, Deus entra com providência, Deus entra com graça, Deus entra com milagre. O Espírito Santo vai fazer aquele papel de ajudador, o qual Jesus disse que faria. Não foi o Senhor Jesus que disse? Olha, vocês não precisam se preocupar com o que falar, porque no dia e na hora o Espírito colocará a palavra na boca de vocês. Não foi assim que o Senhor fez com Moisés? Moisés disse: Senhor, não tenho capacidade alguma, eu nem falar eu sei, eu não sei falar, eu sou gago, manda outro, envia outro. Deus fala: Moisés, você é a pessoa certinha para a qual eu preciso para fazer essa obra. Porque a obra, se você fosse muito capaz, Moisés, você ia se achar muito, ia achar que foi tudo na sua capacidade, tudo no seu poder, tudo na sua força, tudo na sua influência, tudo na sua sabedoria. Então Deus, quando te chama, e quando você acha que é pouco capacitado, considere a vida desse homem, considere a vida desse líder, que ele, no poder de Deus, ele foi e liderou uma nação inteira, contando com o apoio e o poder de Deus, Tudo quanto te vieres à mão para fazer. Colocando, como? Coloque a fé no lugar do medo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O medo é um sentimento que pode enfraquecer a nossa fé. E quando ele consegue, nós deixamos de experimentar os grandes moveres de Deus. Deixamos de experimentar os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus, ele vem quando os nossos recursos se esgotam. Por isso, Jesus nos ensina aqui a transformar as nossas ansiedades em oração, a nossa preocupação em oração, colocando nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso que nos ensina o apóstolo Pedro, está lá registrado, colocando sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Sobre a mão poderosa de Deus, porque é Ele que tem cuidado de nós. Quando a ansiedade toma conta do coração, nós perdemos a capacidade de confiar no Senhor, inclusive de que sabemos que Ele continua poderoso, mas que talvez Ele não tenha interesse no meu sofrimento, na minha dor e na minha necessidade. Por quê? Isso acontece quando o medo toma conta do coração. Por isso é importante exercitarmos a fé. É importante exercitarmos a fé. E a fé, a palavra diz, vem pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Só que para que a minha fé seja fortalecida e para que eu cresça no meu nível de confiança, tem uma coisa que é muito importante e necessária, que ninguém aqui gosta, que são as provações. Ninguém gosta de provação. Deus, manda provação. Você já fez essa oração? Deus, manda provação. Estou precisando de provação. Não, a gente não quer provação. Mas considere
que provação é coisa boa, porque provação vem de Deus, e provação vem para nos fortalecer, entendendo que Ele não permitirá que sejamos provados além das nossas forças, juntamente com a provação Ele vai dar o escape, e aí nos fortaleceremos na fé, e confiantes, glorificaremos o nome dEle, o nome de Deus será glorificado, a minha e a tua fé será fortalecida, e o inferno será envergonhado. Mas a provação faz parte do processo. Para quê? Para que o Senhor tira o medo e substitui e coloque no lugar do medo a fé e a confiança. Porque é na hora da provação que Deus nos dá a oportunidade de colocarmos nele a nossa confiança e exercermos a fé e praticarmos a palavra que Ele tem nos ensinado para que a gente testemunhe, para que a gente possa ter uma oportunidade de fazer parte desse milagre de Deus, da graça de Deus, do sobrenatural de Deus. Exercitar a fé é a nossa maior defesa contra o medo. Foi Eugene Peterson que disse, alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos que morrerão. Quando buscamos realizar a vontade de Deus em nossas vidas, nós estamos colocando a nossa fé no lugar do medo. Colocando a nossa fé no lugar do medo. Ao darmos o passo da fé, nós estamos abrindo um caminho aonde a gente desfruta das bênçãos, da abundância que Deus tem preparado para os seus filhos. Em João 14, 21, diz, quem tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Deus deseja se manifestar. Nas nossas vidas. Então veja, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que Deus é digno da nossa confiança. Por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que está registrado. E nós devemos perceber na palavra de Deus, o princípio dele, que Ele quer que a gente tenha vida abundante, que a gente desfrute da sua graça. Você já pensou em tudo aquilo que tem lá no trono da graça? O trono da graça, não falta perdão, não falta fé, não falta amor, tem tudo lá, à distância de uma oração, à distância de uma oração. Portanto, em terceiro lugar, coloque a fé no lugar do medo e finalmente, para concluirmos, oração e provisão. Todos esses recursos estão à distância da oração. Mas daquela oração que vem de acordo com o conhecimento da palavra, que vem de acordo com a vontade. Tiago, capítulo 4, verso 2 diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, Põe o verso 3 também aí. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está dizendo aqui que muita gente não recebe porque não pede, ou porque pede e pede mal. Pedimos mal porque não conhecemos a vontade do Pai. Precisamos aprender a pedir segundo a vontade de Deus. Mas nós podemos pedir tudo. E não tenho garantia de que Deus vai me dar tudo o que eu peço. Certa feita, Jesus falou, Senhor,
não quero esse cálice. Não quero beber esse cálice. Afasta de mim. Jesus fez uma oração sincera. Na sua humanidade, ele diz: Pai, eu não quero esse sofrimento para mim. Mas eu conheço a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E naquele momento, o Senhor Jesus, ele foi sustentado. Os anjos do Senhor, uma miríade de anjos do Senhor vieram e o sustentaram. E ele foi firme no seu propósito até o final. Razão pela qual aqui nós estamos e podemos gozar da sua graça, da sua abundante graça, da sua salvação. Mas veja, a fé ela requer ação. Pedir e pedir de acordo com a vontade de Deus. Então, devemos pedir para que Deus supra a nossa necessidade como um ato da vontade dEle. Como um ato da sua vontade. Reconhecendo que o mais importante é que a vontade dEle seja feita nas nossas vidas. Não podemos permitir que as emoções, as circunstâncias impeçam nossos pedidos. Quais circunstâncias, momentos emotivos que podem impedir a nossa oração? Quando o diabo, passando por luta, o diabo vem trazer acusação, dizendo: olha, você não é digno, você não pode, você incorreu de um erro de novo. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos apropriar dele pela fé. O Senhor conhece, Ele conhece você. Ele conhece cada hormônio que está a mais, que está a menos. O Senhor conhece o nosso estado emocional, Ele conhece tudo. Conhece as nossas limitações. Ele viveu a nossa fraqueza. Ele viveu a nossa humanidade. Ele conhece a nossa humanidade. Ele sabe que a gente falha. Pedro, você vai me negar. Tomé, você vai duvidar. Mas Deus não desistiu de Pedro, nem de Tomé, e também não desistiria de Judas. Então nós devemos ter essa convicção de que Ele não desiste. E por isso nós também não devemos desistir dEle. Se Ele não desiste, por que nós vamos desistir? Nós vamos continuar orando, jejuando, buscando, louvando, cantando, exercendo a fé, clamando: Deus, me dê fé, fortaleça, transforma a minha vida, a Tua palavra é poderosa, faz a Tua ação na minha vida, conclui a Tua obra em mim, no nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus é ilimitado. Mateus 28, 18, Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirmos ao Pai, Ele nos dá, se nós cremos, recebemos. Todos os ensinamentos de Jesus nos encorajam a confiar na provisão desse Deus amoroso. As promessas de Deus são para cada um dos seus filhos, e Abacuque diz que nós devemos viver pela fé. Então veja, em tudo, no nosso emocional, no espiritual, em tudo. E Jesus conclui então a parábola dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então é assim, aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Então deixa eu te dizer, quando nós priorizamos na nossa agenda uma vida com Deus, investindo do nosso tempo, investindo do nosso talento, investindo dos dons que temos, investindo dos recursos que possuímos, na edificação e na consolidação da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com o Senhor, Deus nos recompensa. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6, é o exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Ele recompensa a nossa fé, aqueles que o buscam. E Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E nós poderíamos aqui continuar citando várias passagens bíblicas do Senhor nos desafiando a buscá-lo, a encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu nunca vi na escritura do Antigo Testamento até o Novo Testamento um homem ou uma mulher ou uma escrava ou uma rainha ou um rei ou um profeta que desenvolveu a sua vida com Deus e que teve uma vida faltosa, uma vida que não teve proveito. Todos esses homens, mulheres, escravos, servas, rainhas, reis, profetas, discípulos, apóstolos, tiveram vida abundante, começando aqui e por fim, a vida eterna. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o Senhor nos faça crescer em confiança e fé, para que possamos viver os princípios de bênção que Ele tem para as nossas vidas. Não é teologia da prosperidade, é bênção que Deus derrama, é bênção que Deus coloca sobre as nossas vidas para que possamos passar para frente, é revelação que Deus nos dá, que nós possamos compartilhar do seu livramento, do seu poder, do seu perdão, da sua salvação, da cura, da graça, do milagre de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Coloque a tua vida diante do Pai. Como que anda? Como que está a tua fé? Como que está a tua confiança nesse Deus? Você tem passado por lutas, você tem passado por desafios tremendos. Talvez você tenha esteja vivendo algum tipo de deserto, alguma crise existencial, talvez uma enfermidade, um problema financeiro, uma luta com um filho, um problema que parece insolúvel. Nesta noite, nós estamos aqui, diante do Deus que não há limites para o seu poder e para o seu agir. Se você tem uma causa e deseja colocar essa causa diante do Senhor, ajoelhe-se onde você está, faça essa oração. As respostas, todas as respostas que você precisa, que Deus tem para a sua vida, ela está à distância desta oração que você fará. Não a oração que nós faremos aqui, não, mas a oração que você vai fazer. Você é filho, você é amada, você é amado, você é importante. É você que Deus vai ouvir, é a tua causa que você vai colocar diante desse Deus. Faça-o com confiança, faça-o com fé nessa hora. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamamos, Senhor, a pessoas nesta noite, talvez que estejam enfrentando algum problema insolúvel, aparentemente, problema de saúde, problema de relacionamento, algum problema emocional, ou problema financeiro. E agora essas pessoas estão orando, o Senhor está ouvindo essas orações, estão sendo derramadas diante de Ti, no trono da graça. Ouve, Pai, essa oração.
Sim, Senhor. E sobre esta oração que está sendo feita agora em silêncio, no coração, na mente de cada um, Senhor, que essa oração possa encontrar agora a resposta, que o teu anjo possa trazer a resposta. Assim como o anjo trouxe a resposta a Daniel, que essa resposta possa vir agora, para que cada um dos teus filhos, filhas, os teus servos que agora estão falando contigo, abrindo o coração, possam perceber a manifestação do teu poder, da tua graça, de que tu não é apenas o Deus Todo-Poderoso, que age sobre todo o universo, mas que a sua atenção, ó Pai, ela é voltada também para o pequeno, para o aflito, para o abatido, para a mãe de filhos, para o órfão, para a viúva. Opera no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos nesta noite cura, graça, provisão, libertação, salvação, no nome poderoso de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso provedor, que é o Deus Todo-Poderoso. E o povo de Deus pode dizer amém, eu recebo em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Vamos colocar em pé, vamos cantar esse cântico e depois recebemos a bênção.